Como empreender, montar palestras ou algo do tipo para fazer um nome? Bom, eu separei até algumas coisas aqui que eu achei interessante essa pergunta, porque ela foi até enviada antes no nosso perguntas e respostas da segunda-feira. Mas como eu acho um assunto bem bacana, principalmente para pessoas que estão começando e querem fazer esse nome, querem montar e tal, eu pensei que seria mais interessante falar nesse Falco Responde, onde eu posso falar por mais tempo, né, mais prolongadamente sobre esse assunto. Então eu até separei algumas coisas aqui. Então assim, primeira coisa que você precisa definir é quem é seu público, para quem você vai falar. Então, para definir isso, tem duas coisas que você tem que levar em consideração. E aí pode ser só uma, né, focar só em uma e definir o público, ou você pode pegar as duas juntas e fazer uma coisa melhor ainda. Então, como definir o seu público? Primeira coisa é quem você tem facilidade para você falar, né? Então, por exemplo, às vezes você já tem uma comunidade, por exemplo, na igreja, né? Você é uma pessoa religiosa, conhece bastante pessoas ali da igreja, então você consegue ter a facilidade de falar para eles, de montar uma palestra para eles, coisas assim. Ou não, ou você conhece pessoas que têm empresas e você pode falar para o público ali dessas empresas para falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre burnout, sobre depressão, ansiedade, por aí vai. Então você primeiro define o seu público, para quem você vai falar. Ah não, eu tenho muito conhecimento com pessoas da faculdade, então eu posso falar para estudantes de psicologia ou estudantes de outra área, ou pessoas da escola também, estudantes que eu quero falar sobre estudo, né, como estudar melhor, por aí vai. Ou, sei lá, hospital psiquiátrico também, você quer falar de coisas mais sérias. Então a primeira coisa é ver com quem você tem a maior facilidade de se comunicar. Quem está mais próximo de você, quem é mais fácil de você chegar e vender o seu conteúdo. Eu coloco entre aspas vender, porque não necessariamente você vai vender, tipo, cobrar alguma coisa por isso, principalmente no começo, né? Então, mas é você oferecer o seu conteúdo. Então a primeira coisa é isso, definir isso, quem que você tem mais facilidade. Depois, ao mesmo tempo, né, na realidade, você vai ver em qual área você é melhor também, né? Em qual você tem mais expertise, digamos assim, né? Nossa, eu tenho muita facilidade, eu gosto bastante de transtornos de ansiedade. Ou nossa, não, eu tenho mais facilidade de explicar melhor a questão da depressão. Ou não, de transtornos mais sérios, como esquizofrenia, psicoses e por aí vai. Ou não, eu gosto bastante de desenvolvimento pessoal, eu acho que eu tenho um jeito para isso, de falar sobre isso, de buscar conteúdo sobre isso para poder falar, por aí vai. Então, essas duas coisas são coisas que você tem que levar em consideração para você definir aí quem que é seu público, né? E para quem você vai vender novamente o seu conteúdo. Primeira coisa. Então, depois que você definiu isso, então eu vou falar em empresas sobre desenvolvimento pessoal. Ou não, vou falar a maioria, tá? Você pode, na realidade, falar com pessoas diferentes e sobre assuntos diferentes, mas um foco principal, onde você tem mais facilidade de fazer, é muito importante para que você consiga aí ter uma alavancagem maior para você conseguir começar. É mais fácil de começar se você já tem essas duas coisas, como eu disse. Então, primeira coisa é isso. Aí você definido isso, sabendo, tá, eu vou falar então em escola sobre como estudar. Não, eu vou falar com estudantes sobre transtornos de ansiedade, estudante de psicologia no caso, eu vou falar com o público em geral sobre transtorno de ansiedade também, eu vou publicar na internet, coisas assim, em vez de ser palestras e por aí vai. Então a primeira coisa é definir o seu público. Depois, você vai definir como você pretende fazer também. Não, eu vou fazer pelas redes sociais, eu vou ter um blog, então escrito, eu vou ter um canal no YouTube onde eu vou divulgar vídeos, eu vou ter uma rede social, no caso um Instagram, por exemplo, ou um Facebook, de preferência o Instagram, porque o Facebook está um pouco abaixo disso, as pessoas não estão acessando tanto mais, né? Mas enfim, um Instagram onde eu vou divulgar vídeos, onde eu vou divulgar postagens escritas lá no Instagram, onde eu vou divulgar as minhas palestras, né, por aí vai. Ou não, eu vou ter um site onde eu só vou colocar lá tudo o que eu faço, todas as palestras, meus temas e tal, e vou divulgar para as pessoas para poder fazer palestras, ou não, vou fazer folders, simplesmente fazer palestras pela cidade, por aí vai. Então primeiro você precisa definir o público e como você vai, digamos, fazer isso, né, distribuir o seu conteúdo. Depois de feito isso, a ideia é planejar os temas, né? O terceiro passo seria planejar os temas. Então pegue aí essa sua expertise, pegue aí e pegue um dia, separe um dia, faça um brainstorm de tudo que você pode falar,
né? Pega aí os seus temas, por exemplo, transtornos, eu gosto de falar de ansiedade, né? Vamos supor. Aí você pode falar de todos os transtornos de ansiedade, você pode falar de ansiedade de uma maneira geral, você pode falar como a TCC, né, terapia cognitiva enxerga ansiedade, você pode falar como psicanálise enxerga ansiedade. Você pode falar como lidar com ansiedade para estudar, como lidar com ansiedade no trabalho, como lidar com ansiedade, blá, blá. Então você pode pensar em vários temas diferentes que você pode montar um conteúdo, seja um conteúdo, como, novamente, de vídeo, seja um conteúdo escrito, seja um conteúdo por uma palestra. Então você planeja os temas. Depois que você planejou esses temas, é importante que você tenha aí pelo menos uns 10 temas, talvez, né? Bastante tema assim. Depois que você planejou isso, você vai separar na sua, digamos, semana, como você vai preparar esse conteúdo. Então, é interessante que você planeje para começar essas coisas também. Não comece, vou começar agora. Não, planeje. Então, vou começar mês que vem. Então, esse mês inteiro eu vou me preparar para isso. Tá? Então, eu vou separar esses temas. Falei assim, eu acho que eu consigo preparar aí duas apresentações, ou dois artigos, né, escritos, ou 2 vídeos por semana, vamos supor. Aí você vai separar, né? Então você separando, o que você faz? Então você vai separar, por exemplo, segunda-feira eu vou pegar então dois temas desses que eu separei, pegar 2 temas, vou pesquisar. Na segunda-feira eu vou pegar os temas e vou pesquisar o assunto, né? Pesquisar sobre, né? Buscar artigos científicos, buscar livros, buscar onde você puder encontrar aí coisas sobre esses temas. Na terça-feira eu vou escrever, né? Então eu vou escrever um script ou já escrever o artigo, né? Que se for um artigo, escrever um script de um vídeo, ou escrever o script que você vai montar numa apresentação depois. Na terça-feira eu vou escrever. Na quarta-feira eu vou montar a apresentação, né? Ou já vou postar, no caso, no blog, né? Já pré-postar, já colocar lá planejamento de quando você vai postar e por aí vai. Se for um vídeo, não, quarta-feira eu vou gravar e já vou editar, ou na quarta eu vou gravar, na quinta eu edito, enfim. Você vai separar durante a sua semana os passo a passo que você precisa fazer. Você não vai fazer os 10 temas de uma vez, né? Os 10 temas que você separou antes. Você vai só separar aí 1 ou 2 temas por semana. Até você pegar o ritmo de saber quanto que você consegue fazer. Conforme vai passando o tempo, você vai ficando mais ágil nisso. Então você separa dessa maneira. Você planeja para o próximo mês, para você já começar o próximo mês já soltando conteúdo, soltando vídeo, soltando postagens, seja uma vez por semana, seja todo dia, se você conseguir, mas é muito mais difícil, né? Porque até começar, né, é importante ser talvez um por semana, no mesmo dia, no mesmo horário, pode ser bacana. Se for conteúdo assim. Se for palestra, você vai separar, você vai fazer a mesma coisa de montar os conteúdos, montar as apresentações, né? Aí você já vai montar o seu site e tal. E aí você vai separar no próximo mês para que você visite os lugares que você quer fazer isso, né? Então, como eu já disse, por exemplo, se você é uma pessoa que tem um contato ali com o pessoal da igreja, por exemplo, uma comunidade da igreja, que são religiosas, centros espíritas, sei lá. Ou, por exemplo, se você tem um contato na escola, se você tem contato com pessoas de empresa, ou não, nem tem contato, mas vai lá na caruda mesmo e se apresentar e falar, olha, eu faço palestras sobre isso, se você tiver interesse, faço palestras gratuitas, né? Para você ir construindo esse nome. Aí você pode falar em escolas, você pode falar em sindicatos também, sobre questão de trabalho, burnout, você pode falar em empresas, né, empresas das mais variadas, né, como eu disse, você pode falar em igreja também, enfim, tem vários, vai pensando aí onde você pode falar, e aí você separa, pesquisa, e aí planeja onde você vai visitar, como você vai falar, como você vai se apresentar, e por aí vai. Então, essa é o que você deve fazer depois que você tiver esse conteúdo público. E se for na questão digital, você vai publicando. Então, você vai publicar, vou publicar como eu faço aqui, né? Vídeos toda terça-feira. Então, toda terça-feira, tal horário, eu vou publicar um vídeo. Aí você vai montando isso, né? E você vai montando ali o seu canal, sua rede social, né? Que seja uma coisa mais bonitinha, assim, uma capa legal, com um nome bacana, né? A sua foto também, e por aí vai. Para que tenha para que as pessoas tenham uma coisa bem definida, né? Porque se elas forem te procurar, então procurar lá, sei lá, se o pessoal me procurar Diego Falco na internet, ela vai achar coisas, eu espero, né, que ela ache coisas bacanas, né? Então vai achar o nosso site, que é um site bem montado, que não é uma coisa super difícil de fazer com os tipos de site que tem hoje em dia, né, que faz mais automaticamente assim, o site para você. Então vai achar lá a nossa rede social, vai achar o nosso canal no YouTube, que eu fui também construindo aos poucos isso, sabendo o que é melhor e por aí vai. Então isso é como a gente faz. Então primeira coisa é descobrir
para quem você vai falar, você vai planejar os seus temas, você vai distribuir esses temas, né? Você vai distribuir sua rotina, você vai montar uma rotina de trabalho, tá? Semanalmente. E uma coisa, querendo ou não, se você estiver falando aqui da questão da psicologia, uma coisa que principalmente se você for começar na área clínica, você vai ter muito tempo livre, né? Se a gente estiver falando aqui que você não trabalha em outra área, você não trabalha com outra coisa, você vai ter muito tempo livre para você fazer isso. Então separe, né? Aproveite use o seu tempo livre, né? Use o seu tempo livre. Não fique aí tipo assim, eu vou atender, só atendo um paciente essa semana, sei lá, no começo, né? Então no resto eu vou curtir, eu vou dormir. Não faça isso, tá? Use o seu tempo livre. Lógico, durma quando você tiver que dormir, normal, né? Não é fazer coisas loucuras. Mas quando você tiver lá de tempo bobo, digamos assim, considere tempo de trabalho, tá? Tipo, sei lá, toda manhã eu vou trabalhar, ou toda tarde eu vou trabalhar. Também não precisa ser 24 horas por dia, né? 8 horas. Quanto mais você fizer, melhor, claro, né? Se você considerar aquilo um trabalho. Então você vai montar essa rotina. Então é planejar, descobrir seu público, planejar os temas, montar uma rotina disso e publicar. É isso que eu teria para falar, né? Como empreender, como fazer um nome. E nessa consistência, tá? Você vai na consistência, vai indo, que com o tempo você vai direcionando, porque você vai tendo um feedback aí do seu público, você vai tendo um feedback das pessoas que querem, né, que gostam do seu conteúdo, e você vai direcionando. Por exemplo, o nosso canal mesmo começou como um canal de psicologia para o público em geral, né, para todas as pessoas. Mas com o tempo eu fui percebendo que muitas pessoas que acessavam, mais de 50% do nosso público são estudantes de psicologia, né? Então é uma coisa onde eu fui direcionando, fazendo mais conteúdos para essas pessoas, né? Falando sobre terapia cognitiva, que seja mais direcionado para isso. Não que eu não tenha conteúdo também para as pessoas em gerais, para o público em geral, tentando ajudar elas no seu dia a dia e por aí vai. Mas o foco principal acaba mudando, porque você vai direcionando aí para o público específico, para o público que mais vê seu conteúdo e por aí vai. Mesma coisa palestras, né? Se você faz palestra em igreja, faz palestra em empresa e vê onde tem mais feedback, onde o pessoal gosta mais, é empresa. Beleza, foca mais nisso, né? Começa a vender o seu produto mais para empresas. E aí com o tempo você vai fazendo o seu nome, as pessoas vão te conhecendo, as pessoas dos próprios locais da igreja, da empresa, da escola, elas vão te procurar também na clínica porque gostaram da sua palestra e por aí vai. Então isso vai montando, você vai crescendo e aí você acaba fazendo um nome. Então é isso basicamente que eu tenho para falar, né, para você. Então, como eu descobri para onde vai o público, planejamento, distribuir, buscar o conteúdo, montar a apresentação, vender aí nas redes sociais, fazendo vídeo, live, postagem, artigo, contatos na sociedade, né, na igreja, sindicato, escola, projeto social, empresas. Montar uma rotina de trabalho e de estudo, né, como eu já falei, com foco no futuro, e entender que pode demorar, né, que é uma coisa que você vai ter que trabalhar aí, fazendo esses esforços aí a mais de graça, né, pode demorar um pouco, depois você pode começar a cobrar lá na frente, enfim, mas é uma coisa que vai demorar, né, pode demorar, mas tem que entender que você tem esse tempo livre, tranquilo, né, então faça isso, use o seu tempo, né, use da melhor maneira possível o seu tempo, e faça isso, estude, planeje, monte essa rotina, que com o tempo você vai conseguir fazer o seu nome. Aí duas coisas assim, bônus que é importante falar. A primeira coisa seja autêntico, tá? Seja você mesmo. No início você pode às vezes ficar um pouco mais travado, se você não tiver esse costume e tal, mas seja você mesmo, né? Porque a questão é que as pessoas gostam de pessoas, né? Então apresente você mesmo, né? Se apresente como você realmente é, né? Seja sincero, seja honesto, né? Eu espero, né, que as pessoas gostem do meu jeito, por exemplo, né? E quem não gosta, não gosta mesmo, né? Isso é outro ponto, né? Isso é outro ponto importante, que sempre terá críticos, né? Independente, seja na questão, por exemplo, do trabalho, se você tá lá se esforçando fazendo tudo isso de graça, né? Porque é uma coisa a longo prazo, então vai ser meio de graça inicialmente. Você vai estar todo fazendo isso de graça, vai ter muita gente que vai falar: ai, que besteira, para de fazer isso não tem nada a ver, isso não vai te ajudar. Então, são aquelas pessoas mais acomodadas. E aí, você vai ver o resultado só lá na frente, né? Os meus resultados nessas questões demoraram, né? Eu comecei em 2015 com o canal, com essas coisas, né? E hoje eu tô vendo mais resultado, né? Então passou o quê? 4 anos? Mas é uma coisa que tem resultado, né? E que deu muito certo, né? E pode dar muito certo para você também. E é uma coisa que a gente vê que falta, sim, no mercado, principalmente no mercado de psicologia,
né? Porque a psicologia eu acho que é muito interessante a gente vender mais a ideia de uma psicologia mais humana, mais tranquila, do que essa psicologia mais séria e tal, cheia de coisa, que o pessoal fica e tal. Então, isso é muito bacana e pode demorar um pouco. E críticos, como eu disse, sempre terá, tá? Isso é uma coisa que é chato, né? Mas tem que entender que você, assim, claro, que se você falar, monta uma palestra, monta uma apresentação, monta um vídeo também, e ver que, sei lá, 90% das pessoas estão falando mal no sentido, nada a ver isso aí e tal, aí talvez você esteja achando o público errado, né? Ou você tem que mudar algumas coisas no seu conteúdo. Agora, se você vê lá que, nossa, na verdade 80%, 90% gostam muito do seu conteúdo, gostam das coisas, e aí uns 10% fala mal, te xinga, né? Ou fala que nada a ver esse conteúdo que você está falando e tal, você tem que entender que, foca na maioria, tá? Porque você vai ter críticos. Isso acontece mesmo. Isso acontece tanto, por exemplo, na clínica, tá? Na clínica tem pessoas que adoram, né, o jeito falando uma questão pessoal, adoram o jeito que eu trabalho. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que fala, gostaria que fosse mais assim, gostaria que fosse mais assado. Eu tento até adaptar, mas às vezes não é possível também, porque às vezes foge demais, né, do que como eu faria, e aí fica uma coisa muito mecânica e tal, e não dá muito certo. Assim como nos vídeos também, né, nas postagens, por aí vai. Tem gente que adora, né, o jeito, como eu transmito o conteúdo e por aí vai. Tem gente que odeia, tem gente que me xinga, tem gente que fica falando, né, muito, sei lá, aquelas pessoas tem às vezes uma cabeça muito formada, às vezes por algum professor específico na faculdade, aí fica falando umas besteiras, umas asneiras, assim. Aí você fala, ok, né, vai fazer o quê, né? Mas o importante é que a maioria goste, né, que você consiga crescer com isso. Mesma coisa o curso também, né, tem gente que adora os cursos, né, que eu faço, vai, nossa, que bacana, me ajudou bastante. Tem gente que, sei lá, assiste uma aula e já fala, é uma merda e tal. Então é isso, né, essa questão tanto do que pode demorar, como essa coisa das críticas você vai ter. Então você vai ter que segurar e entender que é assim mesmo, é como o mundo funciona, você não vai conseguir agradar todo mundo, você só precisa entender que você está baseado em uma coisa, que você está ajudando algumas pessoas, isso já vale muito, tá? Se você ajudar uma pessoa, né, de 10 pessoas que você fala, você ajudar uma pessoa, você já está ajudando alguém. Se você não estivesse fazendo o que você está fazendo, você não estaria ajudando ninguém. Então, é melhor que 0, né? E saber que você faz isso, querendo ou não, te dá bastante sentido para sua vida, faz você seguir em frente e conseguir as coisas que você quer, seja uma questão pessoal, né, seja questão, sei lá, eventualmente financeira, mas pelo menos de você ter esse sentido de falar, poxa, o que eu faço faz diferença, né? Então, e saber que foi por você ter se esforçado sozinho, não ter tido essa dependência, né, de fazer porque o outro falou para você fazer e por aí vai, né? Então, isso é o que eu posso falar nessa pergunta, né, de como empreender, né, como montar palestras ou algo do tipo para você fazer um nome. Se você tiver alguma outra dúvida sobre esse assunto, né, pode mandar aqui nos comentários que eu respondo, tá? Sem problema nenhum. Ou você pode entrar lá também no nosso Instagram, Terapia Cognitiva Online, pode mandar um direct por lá, eu tento responder por áudio, enfim, todas as formas possíveis, tá? Para ajudar o pessoal aí.